Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Pitada de Teologia. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre como você escrever, fazer um estudo bíblico. E antes de nós começarmos este vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações e que você também deixe o seu like aí e comente. Deixe o seu comentário também aqui. Na descrição desse vídeo eu estarei deixando alguns links importantes para vocês. Link de uma série de estudos sobre a pregação do Evangelho. E também alguns livros que podem ajudar você no que diz respeito ao estudo bíblico eficaz. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fazer um estudo bíblico eficaz envolve uma combinação de oração, pesquisa, reflexão e aplicação. Aqui está um passo a passo detalhado, seguido de um exemplo. Primeiro, a importância da oração. Antes de começar a realizar o seu estudo bíblico, ore pedindo a orientação do Espírito Santo para que ele ilumine a sua compreensão e revele as verdades das Escrituras. Nós sabemos que o Espírito Santo é o intérprete das Escrituras. Então, é bom sempre estar em comunhão com o Espírito Santo e pedir a ajuda do Espírito, a iluminação do Espírito, para que ele esteja nos dando o entendimento correto acerca da sua palavra. O segundo passo importante para que você realize um estudo bíblico eficaz é a escolha do texto ou do tema. E aqui vai partir muito de você, porque você vai querer fazer o seu estudo bíblico baseado em um texto das Escrituras, como João 15, João 3, Marcos 15, ou você vai falar de um tema específico, como por exemplo, a morte do Senhor Jesus, o retorno de Cristo, a ressurreição de Jesus, o dia de Pentecostes, a doutrina da santificação à luz das Escrituras. Então, escolha um texto bíblico ou um tema específico para você estudar. Se for um tema, reúna passagens relacionadas a esse tema. Se for um texto, escolha um capítulo ou alguns versículos para que você esteja fazendo o seu estudo. Geralmente, quando eu faço os meus estudos bíblicos, eu realizo eles com um tema. E eu faço dessa forma como uma série de estudos. Recentemente nós estivemos fazendo uma série sobre Jesus em minha casa, onde estivemos analisando biblicamente 7 casas onde Jesus entrou, o que aconteceu quando Jesus estava nessas casas, o que levou Jesus a entrar nessas casas. Então é importante que você escolha um tema ou um texto. O passo 3 é a leitura atenta. Leia o texto escolhido várias vezes. Faça isso em diferentes versões da Bíblia, se possível, para captar nuances diferentes. Se for o tema, você for escolher por tema, você também tem que fazer uma leitura atenta de todos os textos que você for usar, de forma bem específica, e também é bom que você faça isso em diferentes versões da Bíblia, para que você tenha assim uma visão panorâmica do texto. O passo 4 é a contextualização. Você deve entender o contexto daquele texto que você está estudando. Histórico. Quem escreveu? Para quem escreveu? Em que circunstância escreveu? Esse é o contexto histórico. Você respondendo essas 3 perguntas, você vai ter um panorama histórico da época em que o texto foi escrito. Há também um contexto cultural. Qual era a situação social, política e religiosa da época em que esse texto foi escrito? E você tem também o contexto literário. Qual o gênero literário desse texto?
É poesia? É narrativa? É profecia? É epístola? Qual é, então, o gênero literário desse texto que nós estamos estudando? O passo 5 são as observações. Faça anotações sobre o texto. O que o texto diz? Quais são as palavras-chave ou frases que se repetem muito no texto? Quais são as palavras que estão constantemente sendo repetidas dentro do texto ou as frases que são repetidas dentro desse texto? Quem são os personagens envolvidos nesse texto? E qual é a mensagem principal desse texto? O passo 6 é a interpretação do texto. Procure entender o significado do texto. Use ferramentas como comentários bíblicos, dicionários bíblicos e estudos de palavras no original grego ou hebraico para aprofundar a interpretação. Hoje, com o avanço tecnológico, nós conseguimos ter acesso ao original grego ou hebraico apenas com uma busca minuciosa no Google, para nós não estarmos tendo acesso a textos originais que se dizem originais, mas na verdade são farsas. O passo 7 é a aplicação. Pergunte-se como esse texto se aplica à sua vida. Por exemplo, responda essas 3 perguntas relacionadas ao texto. Primeiro, como isso muda minha perspectiva? Segundo, existe algo que eu preciso fazer ou mudar? Terceiro, como posso viver essa verdade no meu dia a dia? E o passo 8 é a conclusão e oração. Resuma o que você aprendeu e termine com uma oração agradecendo a Deus pelo aprendizado e pedindo forças para aplicar o que foi estudado. Agora nós vamos a um exemplo de estudo bíblico. Esse estudo bíblico está baseado em João capítulo 15, versículo 1 até o versículo de número 8. Passo 1. Oração. Comece pedindo a Deus que abra o seu entendimento para entender o que Jesus quis ensinar nesta passagem. Passo 2 é a escolha do texto, que no caso é João capítulo 15, versículo de 1 a 8, onde Jesus fala sobre a videira e os ramos. O passo 3 é a leitura atenta desse texto. Leia o texto várias vezes, comparando as versões como NVI, Nova Versão Internacional, ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, e NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje. Leia nessas 4 passagens para que você esteja comparando as versões desse texto. O passo 4 é a contextualização. Histórico. João escreveu este evangelho para fortalecer a fé dos cristãos e levar outros a crerem que Jesus é o Cristo. Contexto cultural. A videira era uma imagem comum na agricultura judaica e símbolo de Israel no Antigo Testamento. Contexto literário. O texto faz parte de um discurso de despedida de Jesus, cheio de simbolismo e ensinamentos práticos. Passo 5. A observação. Jesus se descreve como a videira verdadeira. Deus é o agricultor. Os crentes são os ramos. Os ramos que permanecem em Cristo dão frutos. Aqueles que não permanecem são cortados e queimados. O passo 6, como vimos, é a interpretação. Jesus está ensinando a importância de permanência nele para dar frutos espirituais. Permanecer implica em uma relação constante e viva com Cristo. O fruto aqui pode se referir tanto ao caráter cristão, como em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, quanto ao trabalho de multiplicação dos discípulos. O passo 7 é a aplicação. Como posso permanecer mais conectado a Jesus na minha vida diária? Estou dando frutos que refletem meu relacionamento com Cristo? Preciso revisar áreas da minha vida que podem estar desconectadas da videira? Conclusão e oração final. Então, dessa forma, seguindo esse pequeno esboço, você conseguirá fazer estudos bíblicos. Mas lembre-se
que isso é apenas um esboço. Você deve estar sempre direcionado pelo Espírito Santo, porque a vida cristã não é um passo a passo, mas um aprendizado constante com o Espírito Santo, para que nós possamos fazer aquilo que é da sua vontade. Então que você seja uma bênção de Deus na sua igreja, na sua congregação, que você seja uma bênção de Deus para as outras pessoas, que você seja uma bênção de Deus no seu reino. Então tchauzinho e até a próxima, se Deus quiser.